tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais EBD na sua casa. Estamos retomando com os vídeos e hoje nós vamos retomar um pouco com a história de Paulo. Quem é que lembra que lá no comecinho ele se chamava Saulo e ele era um perseguidor dos cristãos e ele era uma pessoa que perseguia aqueles que criam no Evangelho, mas ele teve um encontro maravilhoso com Cristo e desde aquele momento a vida dele mudou totalmente. Aquele que era perseguidor começou a ser perseguido por aqueles que não acreditavam no Evangelho. E ele começou a viajar por vários lugares, a pregar o Evangelho para várias pessoas, contando tudo que Cristo tinha feito na vida dele. Então, Paulo também era um missionário. Ele era uma pessoa que pregava o Evangelho. Mesmo sendo perseguido, ele não deixava de pregar, não deixava de anunciar Cristo por todos os lugares. Então hoje, não sei se vocês perceberam, mas tem uma cadeira vazia aqui. Eu tenho um convidado e esse convidado também é um missionário. Então eu vou chamar ele aqui para vocês. Pode vir aqui. Olá, tia Rebeca, como Olá, você está? Seja bem-vindo. Obrigado. Olá, criançada, como vocês estão? Tudo bem. Nós queremos saber o seu nome. Meu nome é Thales Camilo. Que legal. E o que você faz? Então, tia Rebeca, eu sou um missionário. Então, eu anuncio de Jesus para as pessoas em lugares que ainda não o conhecem. Como você descobriu que você queria ser um missionário? Que legal, foi muito interessante a forma como eu descobri. Eu, quando criança, gostava muito de mapas. Amava ver os países desenhados, mapas de diferentes temas. E quando eu tinha 11 anos de idade, entrando em um site de uma missão, de uma agência missionária, de um lugar onde treina missionários, eu comecei a descobrir que Deus estava me chamando para fazer isso na minha vida. Ai, que legal, muito legal mesmo. E que países você já foi? Eu já fui para 2 países, Colômbia e Bolívia. E que país você vai contar as experiências pra gente hoje? De que país você vai contar as experiências? A Bolívia é o país que eu mais trabalhei e trabalho até hoje, né? Então eu vou compartilhar um pouquinho de como é essa nação tão querida. Que legal. A roupa que você está usando é de lá? Sim, é uma roupa típica de lá com um aguaio. Esse tecido, ele tem alguns símbolos, alguns desenhos que representam o país, que tem animais que só tem lá, como por exemplo a lhama, né? E são tecidos que são feitos artesanalmente, né? Manualmente com as mulheres bolivianas. Muito legal. E lá tem muitas crianças. Qual as experiências que você teve lá? As brincadeiras que elas brincam lá são muito diferentes das brincadeiras que a gente brinca aqui? Quais brincadeiras elas brincam lá? Conta um pouco disso pra gente. Legal. Nas comunidades que a gente trabalha são comunidades indígenas e elas se localizam ao redor do maior aterro sanitário da nação. Então tem muitas pessoas que moram lá. E cada família, em média, tem de 8 a 10 filhos. Existem famílias com 13 filhos. Então tem bastante crianças, tia Rebeca. E as brincadeiras, tem algumas que são parecidas com as que a gente tem aqui. Futebol, pega-pega, esconde-esconde. Mas tem outras também que envolvem a caça. Eles caçam passarinhos, alguns animais do mato. Então nessa parte que se difere da gente. Muito legal. E a cultura? A forma que eles se vestem, tem muita coisa que é muito diferente da nossa? A Bolívia é um país que faz fronteira com o Brasil, é do lado do Brasil, mas mesmo assim é muito diferente, começando a partir do idioma. Eles falam espanhol lá, nós falamos o português aqui. E também, por uma grande maioria da Bolívia ser indígena, também tem seus dialetos, então 36 dialetos
quer dizer, 36 outros idiomas que eles falam lá. Né? Então, a parte do idioma também se difere. As roupas, as mulheres vestem roupas coloridas, tranças, aventais, todos com aguaios. Elas carregam seus filhos nas costas, amarradas no aguaio. Então, também se difere nisso, né? A comida é um pouco diferente também. Existem coisas bem diferentes, existem coisas muito gostosas também. Eu vou dar um exemplo. Lá nós temos um prato chamado chunho. É uma batata negra, uma batata preta. Você já viu batata preta? Não. Então, é uma batata que eles colhem e colocam no telhado. E ali ela passa vários dias. Enfrenta o calor, enfrenta o frio, enfrenta a chuva. E elas vão murchando, 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 até ficar todinha negra, que é o ponto de ser consumida. E ela é consumida com arroz, com batata, com frango. Então, essas coisas que diferem da Bolívia para com o Brasil. Muito legal. E realmente, imagino que um missionário ele deve enfrentar muitos desafios. Mas lá naquele lugar, você teve a oportunidade de falar de Jesus para muitas pessoas? Sim, nós tivemos muita oportunidade de falar de Jesus. De diferentes formas, tia Rebeca. Contando histórias, pegando algumas representações do cotidiano delas, de como elas vivem, e trazendo isso para a palavra de Deus, e também servindo elas em suas necessidades. Lembra que eu falei para vocês que as comunidades que a gente trabalha lá é ao redor do maior lixão, né, do maior aterro sanitário da Bolívia. Então eles passam muitas necessidades de alimentação, de roupas, de atendimento médico, até de ensino. Muitas crianças não sabem ler e escrever. E a gente consegue pregar o evangelho alfabetizando elas, levando remédio, levando missionários médicos, levando alimento. Então, assim, a gente consegue também falar de Jesus com as nossas ações. Muito legal. E você tem alguma forma que você ainda tem de você se comunicar com essas pessoas hoje? Sim, hoje, por exemplo, por conta também da pandemia, a gente consegue conversar com elas pela internet, né? Então nós mandamos mensagens pelo WhatsApp, pelas redes sociais, fazemos chamadas de vídeos, acompanhando como elas estão. E a gente também fica sabendo, se interage também pelos missionários que vivem entre eles, que são nossos amigos, que os visita aí regularmente. Mas talvez as crianças tenham alguma dúvida. Você falou que eles são indígenas, mas mesmo eles sendo indígenas, eles têm internet? Sim, a internet ela já tem alcançado áreas isoladas, né? Então, por exemplo, lá se tem internet, por mais que às vezes tem um aparelho celular por cada família, não como aqui, mas a internet já chegou lá e dá essa possibilidade da gente se comunicar com eles. Ah, muito legal. E uma coisa que é interessante a gente falar é que lá na época de Paulo, ele também se comunicava com as pessoas, porque como eu falei lá no começo, ele viajava para vários lugares. E para ele se comunicar com essas pessoas, ele precisava se comunicar de alguma forma, porque ele evangelizava e ia para outra cidade. Então, como que essas outras pessoas que ele ia para outra cidade ia saber como que ele estava? Então, um exemplo. Eu tô aqui em Valinhos e eu vou lá para São Paulo. Como essas pessoas que eu falei de Jesus estão em Valinhos, como que eu vou saber se elas estão bem? Se eu tô lá em São Paulo. Como que então Paulo fazia? Paulo mandava cartas para essas pessoas. Então, e essas cartas elas se chamavam epístolas. E nós vamos estudar um pouco sobre essas epístolas durante as nossas histórias. Então, essas novas histórias vão ser sobre as epístolas de Paulo. E é muito interessante que vocês saibam sobre essas epístolas. Legal. E a próxima pergunta que nós temos é se nós precisamos viajar para falar o evangelho para as pessoas. Então, tia Rebeca, eu costumo dizer que onde nós estamos, aí está a nossa missão. Então, para falar de Jesus, nós não precisamos ir viajar para falar dele.
Aonde nós estamos com amigos do nosso trabalho, com amigos da nossa escola, com nossos vizinhos, nossos primos, pessoas que nós conhecemos, nós também podemos falar de Jesus para eles. E também a gente pode falar hoje, por exemplo, com a internet, nós podemos falar com os seguidores do Instagram, se você tem um, né? Se você tem um Facebook, também você pode falar com seus amigos virtuais sobre o Evangelho. E também, sim, se um dia o Senhor levar os nossos amigos que vão nos assistir lá para o outro lado do mundo, onde existe muita necessidade da pregação do Evangelho, também a gente consegue falar de Jesus assim. E eu preciso ser adulto para ser um missionário? Não, se você é criança, você já entende, sabe, conhece a Jesus, você pode falar daquilo que você conhece. Então, se as crianças, se você, se eu conhecemos Jesus, vivemos com Ele, podemos falar dele. Então, não necessariamente não precisa ter uma idade certa para falar dele. Se você já compreende que você é um pecador e que você foi salvo por Jesus, você pode falar dessa salvação para outros amigos que ainda não conhecem ele. Que legal! Então nós podemos falar de Jesus aonde nós estamos, Exatamente. Para o nosso vizinho, para o nosso colega, e nós podemos falar de Jesus do jeito que a gente é. Então, se a gente é pequeno, se a gente é grande, se a gente mora em uma casa pequena, se a gente mora numa casa grande, se a gente tem um pouco mais de dinheiro, se a gente tem muito dinheiro, se a gente tem um monte de brinquedo, se a gente tem pouco brinquedo, independente de quem nós somos, nós podemos falar de Jesus de qualquer forma. E isso é muito interessante, né? Sim, porque Jesus nos ama da forma que a gente é. E nós podemos falar desse amor para as pessoas, espalhar esse amor, porque as pessoas precisam saber desse amor. Com certeza. Não é? Sim. Então nós, agora nesse momento, eu acho que a gente pode cortar. Então, crianças, eu vou ler para vocês um versículo que é uma frase muito famosa de Paulo, que mostra o quanto ele se entregou a Cristo, o quanto a vida dele foi totalmente entregue a Cristo, totalmente entregue às missões. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Thales, você pode ler pra gente esse versículo em espanhol? Então, tia Rebeca, na Bolívia seria mais ou menos assim. Porque para mim, viver é servir a Cristo e morrer é uma conquista. Muito legal. Então, para as crianças bolivianas, elas ouviriam o versículo dessa forma. Muito bacana. Nós vamos agora, para finalizar, orar então pela Bolívia. Deus, nós queremos colocar esse país em suas mãos. Nós oramos para que o Senhor possa estar tocando sobre a governança desse país. Nós oramos para que o Senhor possa estar abençoando o povo, possa estar dando cada vez mais sabedoria para esse povo, possa estar abençoando, para que esse povo possa estar realmente se rendendo às tuas mãos. Nós oramos para que a Bolívia possa estar realmente se entregando aos teus pés. Nós oramos para que essa seja uma nação que te conheça. Nós oramos também para que nós possamos também, como crianças, buscar mais o Senhor e buscar pregar mais o Evangelho. Pregar o Evangelho para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, para os nossos amigos. E não apenas esperar que outras pessoas preguem, mas que nós possamos pregar. Nós oramos e agradecemos por essa oportunidade de assistir esse vídeo. Nós agradecemos por essa oportunidade de ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém! Amém! Obrigada, Thales, eu que agradeço pela sua participação. Tchau, tia Muito Rebeca. obrigada, pessoal. E nós voltamos daqui a pouco com a nossa atividade. Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!
pessoal, eu voltei para a hora da experiência. E a experiência de hoje é uma experiência muito legal. Vocês vão precisar para a experiência de vinagre, água, bicarbonato de sódio, milho e uma jarra. Vamos começar? Vamos colocar primeiramente a água. Depois nós colocamos o vinagre. Agora nós vamos colocar o milho. E o milho é como se fôssemos nós. Como se fosse eu, você, os seus amigos, os seus pais. Representa nós, os humanos. Vamos colocar. E o bicarbonato representa o Espírito Santo que habita em nós quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Vamos colocar o Espírito Santo aqui para ver o que acontece. Será que acontece alguma coisa? Será que tem alguma diferença? Será que se a gente fizer missões sozinho e se a gente fizer missões sem o Espírito Santo, tem alguma diferença? Que a gente estava falando de missões, né? Será que tem alguma diferença? Vamos ver. Vamos ver agora se tem alguma diferença. Olha só! Transbordou. O Espírito Santo transborda nas nossas vidas. Mas não é só isso que ele faz. Olha só. Olha só o que mais o Espírito Santo faz. Olhe bem. Preste bem atenção. Olha aqui. Ele é poderoso. E traz uma tranquilidade, mas é uma tranquilidade diferente. É uma tranquilidade que opera milagres. É uma tranquilidade que opera coisas que nós sozinhos não conseguimos fazer. Olha só. Olha os milhos. Olha como o Espírito Santo é poderoso nas nossas vidas. Olha como a gente fazer missões. Como o Espírito Santo é muito mais diferente do que a gente fazer missões sozinhos. Se a gente fazer sozinho, você viu como o milho estava lá parado? Mas quando a gente faz com o Espírito Santo, além de transbordar e alcançar muito mais pessoas, então, alcançou todo esse local. E além disso, ele foi poderoso, porque ele está mexendo todo esse milho. Então, ele opera milagres, cura, transforma a vida das pessoas, porque não é nós que fazemos, mas é Deus, é o Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Muito legal, né? Então, nós devemos fazer missões sim, falar do Evangelho sim, pregar o Evangelho sim,
mas não sozinhos, com o Espírito Santo. Porque Ele, assim como Ele fez com esse milho, que deixou esse milho poderoso, Ele vai deixar a nossa vida muito mais poderosa. Muito legal, né? Então faça essa experiência na sua casa. Antes de terminar esse vídeo, eu vou dar um recado. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo, de deixar um joinha, e é isso. Um beijo e até mais. Até a próxima semana com mais história. Um beijo. Tchau, tchau. Então, queria... Eu também tô segurando pra morrer aqui. Vai falar. Como assim? Que Bíblia é essa? Eu perdi, mas já falei, não vai postar esse vídeo não.